Galera da 701, tudo bom? Hoje o nosso vídeo aula será sobre expressões algébricas, que são as expressões matemáticas que possuem números e letras. Para começar a explicar a vocês sobre ela, eu vou falar sobre a quantidade de termos em uma expressão algébrica. Aqui nesse primeiro exemplo eu coloquei 5n. Eu terei um termo só, porque eu tenho uma multiplicação. Quando eu tenho um número junto com uma variável, eu estou multiplicando. Os termos, a quantidade de termos em uma expressão algébrica será denominada pela quantidade de soma e ou subtração que essa expressão algébrica está sendo feita. No segundo exemplo, eu tenho 2x mais 2y. Tenho aqui, ó, soma, então eu tenho dois termos. No terceiro exemplo, eu coloquei 5a mais b menos 3 mais 7c. Eu tenho 4 termos, porque juntando a soma e a subtração, tenho 4 operações aí, 4 termos aí para fazer a operação. Variáveis, coeficiente e termos independente ou constante. O que é isso? É do que é formada a nossa expressão algébrica. Vou citar os mesmos exemplos aqui de cima para eu explicar a vocês quem são as variáveis, os coeficientes e os termos independentes, tá? Bom, as variáveis são aquelas letras que estão acompanhadas de um número. No meu primeiro exemplo, eu tenho 5n. A letra que está acompanhada desse número é o n, então a minha variável é o n. O coeficiente, por sua vez, vai ser o número que está acompanhado dessa letra. Aqui é o 5. No segundo exemplo, 2x mais 2y. Eu tenho dois termos, logo, eu tenho aqui duas variáveis, x e y, e também tenho dois coeficientes, porque o 2 está aqui, ó, junto com x, e depois o 2 aparece novamente junto com y. Terceiro exemplo, 5a mais b menos 3 mais 7c. Lembrando que eu falei, variável e coeficiente tem que estar juntos, letra e número, seja multiplicando ou dividindo. 5a, aqui eu tenho como variável o a e como coeficiente o 5. B, aqui eu tenho somente o 1 como coeficiente, porque quando eu não tenho nada aqui na frente, eu tenho o número 1. Não pode ser zero, gente, porque qualquer número ou variável multiplicado por zero dá zero. E se eu colocasse um zero aqui, estaria significando que zero está multiplicando por b. Então, o númerozinho que eu tenho aqui escondido é o número 1. Menos 3. Aqui eu não tenho nenhuma variável, ou seja, eu não tenho nenhuma letra acompanhando esse menos 3. Esse menos 3 vai ser o meu termo independente ou constante. Mais 7c. O mais 7 vai ser meu coeficiente e o c vai ser a minha variável. Uma observação importante. Os sinais vão sempre acompanhar os coeficientes. Aqui, na junção das variáveis com os coeficientes, foram todos positivos. O único número negativo que eu tive foi o termo independente ou constante. Se eu tivesse aqui menos 7c, estou dando um exemplo, o meu coeficiente seria menos 7 e a variável seria o c. Então, o sinal vai sempre acompanhar o coeficiente, quando não for um termo independente. Agora vamos falar dos termos semelhantes. Os termos semelhantes são aqueles que possuem exatamente a mesma parte literal, ou seja, a mesma parte da variável. Quando eu falo a mesma parte, tem que possuir tanto as variáveis quanto os expoentes iguais.
Aqui eu coloquei exemplos de termos semelhantes. 2A e 7A. A variável é A. E o expoente que está aqui em cima do A, escondido, tanto no 2A quanto no 7A, é 1. Então, esses dois termos são semelhantes. 4AC e 2CA. Embora a ordem das letras, das variáveis, esteja diferente, são as mesmas variáveis que estão nesse termo e nesse termo. Então, eles são semelhantes. Menos 3 e 7 também são termos semelhantes, porque aqui, nesse caso, não possuem variáveis. Eu só vou poder somar e subtrair em uma expressão algébrica quando elas possuírem aonde tiver os termos semelhantes. Eu só posso somar termo semelhante com termo semelhante e subtrair também termo semelhante com termo semelhante. Gente, eu não posso esquecer de olhar a variável e o expoente, porque se o expoente for diferente, se a letra for igual, se a variável for igual e o expoente for diferente, isso aí não vai ser um termo semelhante. Vou começar com uma explicação aqui com um exemplo para vocês. 11y mais 4x menos 2y menos 6x. Vou separar os termos semelhantes, se houver. Aqui de variável eu tenho y, x, y e x novamente. Estou verificando que nos expoentes só possui o número 1. Então, posso colocar 11y menos 2y e resolver essa conta, porque os termos são exatamente iguais, são semelhantes. 4x eu posso subtrair com menos 6x, porque os termos também são semelhantes. Aqui embaixo eu montei como é que ficaria os termos semelhantes com as suas respectivas contas. 11y menos 2y. Agora vamos lembrar das regras de sinais? Sinais diferentes. Vou subtrair e colocar o sinal do maior número. Aqui na frente eu não tenho nenhum sinal. Quem está escondido é o mais. 11 menos 2 dá 9. Como? O maior número é o 11, o sinal que está escondido aqui é o mais, vai ficar mais 9. 4x menos 6x. Sinais também são diferentes. Vou subtrair e colocar o sinal do número que tem o maior valor aí. 6 menos 4 é 2, vai ficar 2x. O número que tem o maior valor é o 6. Logo, vai prevalecer o sinal do maior número, que é o sinal de menos. Agora, vamos falar da multiplicação de termos algébricos. Nesse caso, eles não precisam ser semelhantes. Na multiplicação, eu irei multiplicar coeficiente com coeficiente e variável com variável. 3x vezes 2x. Irei multiplicar 3 vezes 2, que dá 6, e x vezes x, que dá x ao quadrado. Nós já aprendemos sobre isso. Multiplicação entre variáveis iguais, letras iguais. Repito a variável e somo os expoentes. X vezes x, repeti. Quem está aqui em cima escondido é o número 1. 1 mais 1, 2. Por isso que 3x vezes 2x vai dar 6x ao quadrado. Abaixo eu já montei uma pequena expressão para a gente começar a verificar como que eu vou resolver isso daí. Tenho 2 que multiplica 3x menos 4y, porque está todo mundo aqui entre parênteses, menos 3, que multiplica quem está dentro desse parênteses agora, 5x menos 4y. Eu vou resolver com aquela multiplicação do chuveirinho, que vocês já conhecem. Vou multiplicar o 2 com 3x, depois o 2 com menos 4y. 2 vezes 3, 6. Aqui não tem nenhuma variável. Vou repetir só o x. 2 vezes menos 4. Sinais diferentes, vai dar menos. Menos. 2 vezes 4, 8. Aqui não tem nenhuma letra, vou colocar somente o y.
Agora eu tenho menos 3, que está multiplicando 5x menos 4y. Menos com mais vai dar menos. 3 vezes 5 é 15. Repetir o x. Menos multiplicado com menos, sinais iguais na multiplicação e divisão. Sempre vai dar um número positivo. Dá mais. 3 vezes 4 é 12. Repetir a letrinha. Então, na minha primeira linha ficou 6x menos 8y menos 15x mais 12y. Tenho soma e subtração. Vou organizar agora quem são os termos semelhantes para eu fazer esse cálculo. Repetir os 6x. Quem é semelhante a ele é o menos 15x. Coloquei aqui. Vou verificar, não tem mais ninguém com x. Vamos ver se tem um outro termo aí. Ó, 8y, aliás, menos 8y. Coloquei ele agora e ficou faltando só eu colocar o 12y, mais 12y. Organizando dessa forma fica mais fácil para fazer o cálculo, tá? 6x menos 15x, sinais diferentes. Vou subtrair e vai ficar o sinal do número de maior valor. Aqui no caso é o 15, então já sei que vai ficar menos. 15 menos 6 é 9. Logo, 6x menos 15x é 9x. Aqui os termos semelhantes são menos 8y com mais 12y. Quem tem o maior valor aqui é o 12. O sinal que está à frente do 12 é o sinal de positivo. Então, já sei que meu resultado vai dar positivo. Agora, eu vou subtrair. 12 menos 8 vai dar 4y. Meu resultado deu menos 9x mais 4y. A partir daqui, galera, não consigo fazer mais nada, porque os termos não são semelhantes. Agora nós vamos falar do valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica é quando nós fazemos a substituição de uma variável por um número indicado. Aqui no exemplo eu coloquei 3x menos 5y, onde x vale 6 e y vale 2. Então, aonde for x, eu vou substituir por 6 e aonde for y, eu vou substituir por 2. Aqui na realidade, eu tenho 3 que multiplica 6 menos 5 que multiplica 2. Vou fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 6, que dá 18, menos 5 vezes 2, que dá 10. 18 menos 10 é 8. Expressões algébricas equivalentes são aquelas quando o valor numérico atribuído a uma mesma variável tem o mesmo resultado. Aqui eu coloquei duas expressões, 2m mais 2 e 2 que multiplica m mais 1. Nos dois casos, o valor de m eu irei substituir por 5. Então, aqui eu tenho 2 que multiplica 5 mais 2. Tem uma multiplicação e uma soma. Primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. 2 vezes 5 é 10, 10 mais 2 é 12. Aqui o meu m está dentro do parênteses. Substituir aqui embaixo. Nesse caso, eu tenho uma multiplicação e uma soma. Porém, a soma está dentro do parênteses. Então, primeiro eu tenho que resolver essa soma. 2, na realidade, está multiplicando 6. 2 vezes 6 é 12. Em ambas situações, quando eu substituí o m por 5, deu o mesmo valor. Então, essas expressões algébricas são equivalentes. Galera, o nosso vídeo aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e fazer um comentário sobre o que foi explicado hoje. Ok? Beijos e até a próxima!